Grace Millane tinha 21 anos quando decidiu viajar sozinha pela Nova Zelândia. Ela havia deixado o Reino Unido para conhecer novos lugares, viver novas experiências e comemorar seu aniversário do outro lado do mundo. Durante sua passagem por Auckland, Grace conheceu um homem através do Tinder. Algumas horas depois, sua família começaria a perceber que havia algo errado, e as imagens daquela última noite seriam fundamentais para descobrir o que realmente aconteceu. Grace Amy Rose Millane nasceu em 2 de dezembro de 1996, em Essex, na Inglaterra. Ela cresceu em Wickford, junto dos pais, David e Gillian Millane, e dos 2 irmãos mais velhos. Desde pequena, Grace era descrita pela família como uma jovem alegre, espontânea e muito sociável. Ela também tinha um lado bastante criativo. Grace gostava de desenhar e costumava publicar seus trabalhos nas redes sociais, especialmente no Instagram. Alguns de seus desenhos eram colocados à venda, transformando aquele hobby em uma pequena fonte de renda e permitindo que ela compartilhasse sua arte com outras pessoas. Ao mesmo tempo, Grace estava construindo seu futuro profissional. Ela estudou publicidade e marketing na Universidade de Lincoln e se formou em 2018, mas em vez de começar imediatamente a trabalhar depois da faculdade, Grace decidiu fazer algo diferente. Ela resolveu tirar 1 ano de férias. Durante esse período, não queria começar um emprego ou entrar imediatamente na vida profissional. Queria simplesmente viajar, conhecer lugares novos e aproveitar a oportunidade de conhecer o mundo antes de decidir qual seria seu próximo passo. E viajar não era uma ideia completamente nova para Grace. Desde criança, ela demonstrava interesse por conhecer outros países. Sua mãe chegou a encontrar um antigo trabalho escolar em que Grace havia escrito sobre a Nova Zelândia, dizendo que iria visitar o país algum dia. Em outubro de 2018, Grace deixou o Reino Unido e começou sua viagem. Primeiro, passou pela América do Sul, viajando pelo Peru e pelo Chile. Durante a viagem, mantinha contato frequente com a família, enviava fotografias, contava o que estava fazendo e compartilhava alguns dos lugares que estava conhecendo. Depois da América do Sul, Grace seguiu para a Nova Zelândia. No dia 20 de novembro de 2018, ela chegou a Auckland. Era o tipo de viagem que havia imaginado durante anos. Durante os dias seguintes, conheceu diferentes lugares da Nova Zelândia. Grace continuava compartilhando momentos da viagem e mantendo contato com sua família. No final de novembro, voltou para Auckland. E havia mais um motivo para estar feliz. Seu aniversário de 22 anos estava chegando. Grace completaria 22 anos no dia 2 de dezembro. Na noite de 30 de novembro, enquanto estava em Auckland, ela entrou no Tinder e começou a conversar com um homem que também estava na cidade. Os dois combinaram de se encontrar. Por volta das 17h45 do dia 1º de dezembro de 2018, os dois se encontraram na região de Viaduct Harbour, no centro de Auckland. Poucos minutos antes, ela havia fotografado a grande árvore de Natal instalada no local e enviado a imagem para sua família. Era uma coisa simples, uma fotografia de viagem como tantas outras que ela costumava compartilhar. Mas aquela seria a última mensagem que seus pais receberiam dela. Grace estava prestes a conhecer pessoalmente o homem com quem havia conversado pelo Tinder. As câmeras de segurança registraram o momento em que os dois se encontraram pela primeira vez. Eles se cumprimentaram e caminharam juntos para dentro do Sky City. Se encontraram na região de Viaduct Harbour, no centro de Auckland. A partir dali, continuaram a noite juntos. Primeiro, foram ao Sky City, um grande complexo de entretenimento que reúne restaurantes, bares, cassino e a famosa Sky Tower. Depois, seguiram para o Blanco, um restaurante mexicano, e mais tarde foram ao The Blue Stone Room. Durante a noite, câmeras de segurança registraram os dois em diferentes momentos. Eles conversavam, bebiam, caminhavam juntos e chegaram a trocar beijos. Tudo indicava que Grace estava confortável na companhia dele. Enquanto isso, para sua família, aquela era apenas mais uma noite da viagem. Grace estava prestes a completar 22 anos
e, como costumava fazer durante a viagem, continuava compartilhando alguns momentos com pessoas próximas. Por volta das 21h40, os dois deixaram o Bluestone Room. As câmeras registraram Grace caminhando ao lado dele pelas ruas de Auckland. Em determinado momento, os dois aparecem abraçados enquanto seguem em direção ao City Life Hotel, na Queen Street. Eles entraram no prédio e pegaram o elevador. Pouco depois, chegaram ao andar onde ficava o apartamento. Grace entrou com ele. No dia seguinte, seus familiares e amigos lhe enviaram mensagens de feliz aniversário, mas não tiveram respostas. As horas passaram e o silêncio começou a preocupar aqueles que estavam acostumados a acompanhar sua viagem de perto. Grace não costumava desaparecer sem dar notícias. No começo, eles ainda tentaram encontrar uma explicação. Talvez ela estivesse dormindo, talvez estivesse ocupada ou aproveitando o aniversário. Mas os dias passaram e o silêncio continuou. A família começou a perceber que havia algo errado. As mensagens não estavam sendo lidas nem entregues, e Grace normalmente mantinha contato durante suas viagens. Então, no dia 5 de dezembro, sua família comunicou oficialmente o desaparecimento às autoridades da Nova Zelândia. A polícia começou a investigar imediatamente. Os investigadores analisaram os passos de Grace durante as últimas horas em que ela havia sido vista e também suas redes sociais. Foi assim que chegaram ao encontro marcado pelo Tinder. Ela havia conhecido um homem naquela noite e passado várias horas com ele. As câmeras de segurança ajudaram os investigadores a reconstruir o trajeto dos dois pela região central de Auckland. E uma das imagens mais importantes mostrava Grace entrando no City Life Hotel, acompanhada daquele homem. Os investigadores conseguiram então identificar quem ele era: Jesse Shane Kempson. A polícia passou a investigar Kempson e o apartamento onde ele estava hospedado. No início, ele foi ouvido como alguém que poderia ajudar a esclarecer o desaparecimento. Mas seu primeiro relato levantou suspeitas. Jesse afirmou que o encontro havia terminado pelas 8 horas da noite e que Grace teria ido embora. Só que as câmeras não mostravam Grace saindo do hotel. Pelo contrário, mostrava os dois subindo o elevador às 9h40 e seguindo para o apartamento. E não havia nenhuma imagem dela deixando o local. A história de Kempson começava a apresentar contradições. Os investigadores voltaram a questioná-lo. Ao ser confrontado com as imagens das câmeras de segurança, que mostravam ele saindo com uma mala, posteriormente ele mudou sua versão. Em seu depoimento, Jesse admitiu que Grace havia entrado em seu apartamento naquela noite. Segundo ele, os dois tiveram relações sexuais. Jesse afirmou que foi Grace quem pediu que ele colocasse as mãos em seu pescoço e que ela teria guiado a intensidade da prática. Ele sustentou que o estrangulamento havia acontecido durante uma relação sexual consensual. Depois, segundo seu relato, ele foi ao banheiro enquanto Grace continuou deitada na cama. Porém, quando voltou do banheiro, Grace já não estava mais na cama. Ele imaginou que ela havia acordado e ido embora. Então voltou para a cama e dormiu. Segundo a versão dele, na manhã seguinte, acordou e viu Grace no chão, ao lado da cama. Ele disse que tentou acordá-la e percebeu que ela estava morta. Nesse momento, ficou desesperado e sem saber o que fazer. Foi então que, em vez de chamar uma ambulância ou a polícia, começou a pensar em como esconder o corpo. Durante o interrogatório, Jesse finalmente contou aos investigadores onde havia escondido o corpo de Grace. Ele havia levado a mala até as Waitaker Ranges, uma região de mata a oeste de Auckland, e a enterrado em uma cova rasa. A polícia já investigava aquela região por causa de outras evidências, mas a informação fornecida por Jesse ajudou a direcionar as buscas. No dia seguinte, os investigadores encontraram uma mala enterrada na mata. Dentro dela estava o corpo de Grace. Jesse continuava dizendo que tudo tinha sido um acidente e que agiu no desespero. No entanto, os peritos encontraram vestígios de sangue no quarto que não eram visíveis a olho nu. Testes com luminol revelaram manchas e marcas no carpete, inclusive sinais de movimentação enquanto o sangue ainda estava úmido. Também foram encontradas pegadas de sangue no quarto. A autópsia confirmou que Grace havia morrido por estrangulamento
E a evidência apresentada pela acusação indicava que a morte não teria sido algo instantâneo. O médico legista explicou que o estrangulamento fatal teria levado vários minutos, período durante o qual a pessoa perderia a consciência antes de morrer. Para a acusação, isso era fundamental. Se Jesse realmente tivesse continuado aplicando pressão durante esse período, seria muito difícil acreditar que não tivesse percebido a gravidade do que estava acontecendo. Além disso, exames mostraram que não foi uma simples pressão no pescoço, mas sim uma força exagerada, chegando a romper vasos sanguíneos de seu rosto e olhos, e que em seu corpo havia pelo menos uma dúzia de hematomas em seus braços, peito e clavícula, o que indicava uma tentativa de imobilizá-la. Também havia as pesquisas feitas em seu telefone. Durante a madrugada, Jesse pesquisou assuntos relacionados a rigor mortis, malas, limpeza de carpetes e maneiras de lidar com um corpo, além de informações relacionadas às Waitakere Ranges, um parque regional, famoso por suas florestas nativas. E em vez de pedir ajuda, ele começou a limpar o apartamento. Comprou uma mala grande, alugou um carro e naquela mesma tarde saiu para um novo encontro pelo Tinder, enquanto o corpo de Grace ainda estava no quarto. Também foi encontrado em seu celular fotos íntimas de Grace no chão após sua morte. Para a acusação, esse comportamento era incompatível com a ideia de alguém que simplesmente havia descoberto uma morte acidental e entrado em pânico. Os advogados de Jesse sustentaram que Grace havia consentido com o estrangulamento durante a relação sexual e que sua morte havia sido um acidente. Para tentar sustentar essa versão, a defesa apresentou ao júri informações sobre a vida íntima de Grace. Um antigo namorado de longa duração confirmou que os dois haviam experimentado práticas relacionadas ao BDSM. Mas ele também explicou que essas práticas aconteciam dentro de uma relação de confiança, comunicação e limites claros. Eles utilizavam palavras de segurança e sinais físicos para interromper imediatamente a atividade caso Grace quisesse parar. Outros depoimentos também foram apresentados sobre experiências anteriores de Grace e seu interesse por determinadas práticas. A defesa expôs que Grace tinha contas em aplicativos voltados para fetiches e foram lidas em tribunal mais de 300 mensagens trocadas por ela em 2017, nas quais ela assumia uma postura submissa e demonstrava interesse em ser vendada ou imobilizada. Para contrapor essa narrativa, a promotoria ouviu um homem britânico que havia conversado com ela nesses aplicativos. Ele disse que o conhecimento de Grace sobre o meio BDSM era mínimo e a descreveu como ingênua e confiante demais, alertando que ela achava que todos na internet eram confiáveis. A inclusão desses depoimentos gerou uma onda imensa de indignação. Os pais de Grace assistiram a tudo na primeira fileira do tribunal, sendo obrigados a ouvir detalhes íntimos da filha expostos publicamente na mídia. Ativistas e juristas acusaram a defesa de praticar humilhação baseada no comportamento sexual e de tentar culpar a vítima pela própria morte. O argumento central contra a defesa era simples: o fato de uma mulher ter consentido com práticas seguras e baseadas em palavras-passe com parceiros em quem confiava, não dava o direito a um estranho de sufocá-la violentamente até a morte por quase 10 minutos, ignorando seus sinais de socorro. Durante o processo, a acusação apresentou as contradições nos depoimentos de Jesse, os vestígios encontrados no apartamento, as evidências digitais e seu comportamento depois da morte de Grace. A defesa, por outro lado, insistiu que havia ocorrido um acidente durante uma relação consensual e que Jesse teria entrado em pânico depois de perceber que Grace estava morta. Mas os jurados precisavam decidir qual versão era compatível com todas as evidências. Depois de quase 3 semanas de julgamento, 39 testemunhas haviam prestado depoimento. Em 22 de novembro de 2019, o júri se retirou para deliberar. Pouco mais de 5 horas depois veio a decisão. Jesse Campson foi considerado culpado pelo assassinato de Grace Millane. Em fevereiro de 2020, ele foi condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de 17 anos, antes de poder pedir liberdade condicional.
Para a família de Grace, a condenação não apagaria a dor, mas encerrava uma parte da longa busca por justiça. Para quem acompanhou o caso, Grace acabou se tornando um nome conhecido em todo o mundo. Mas para sua família, ela nunca foi apenas a jovem britânica que desapareceu na Nova Zelândia. Ela era uma filha, uma irmã, uma amiga, uma jovem com sonhos, planos e uma vida inteira pela frente. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.